Instituto AOCP, 2021, Perito, ITPRN, Criminal Computação. Alguns problemas podem ocorrer durante o funcionamento de um sistema operacional. Quando se trata de processos, o deadlock é um dos problemas mais conhecidos. Qual das alternativas a seguir caracteriza corretamente um deadlock? A. O usuário do sistema tem a sua conta bloqueada após esgotar o limite das tentativas de login no processo de autenticação. B. Uma falha no funcionamento de um processo dentro do espaço de usuário acaba corrompendo um arquivo em edição. C. Um funcionamento anômalo de um dos componentes de energia causa a interrupção do processador, resultando na falha de processos vitais do sistema operacional e, consequentemente, no seu travamento. D. A quantidade de processos em execução, devido ao grande número de aplicações executadas pelo usuário, causa esgotamento da memória RAM, gerando lentidão no sistema. E a execução dos processos nunca termina, ocupando os recursos do sistema a ponto de impedir a inicialização de outras tarefas. Vejamos. A. O usuário do sistema tem a sua conta bloqueada após esgotar o limite das tentativas de login no processo de autenticação. Resposta errada. Deadlock não possui relação com tentativas de login. B. Uma falha no funcionamento de um processo dentro do espaço de usuário acaba corrompendo um arquivo em edição. Resposta errada. Deadlock não possui relação com arquivos corrompidos. C. Um funcionamento anômalo de um dos componentes de energia causa a interrupção do processador, resultando na falha de processos vitais do sistema operacional e, consequentemente, no seu travamento. Resposta errada. Deadlock não possui relação com componentes elétricos. D. A quantidade de processos em execução, devido ao grande número de aplicações executadas pelo usuário, causa esgotamento da memória RAM, gerando lentidão no sistema. Resposta errada. Deadlock não possui relação direta com esgotamento de memória RAM, pode ser uma consequência, mas o problema é causado por impasses entre processos e não pela quantidade de processos executando. E a execução dos processos nunca termina, ocupando os recursos do sistema a ponto de impedir a inicialização de outras tarefas. Resposta correta. Basicamente, os sistemas operacionais oferecem recursos para os programas de usuário e para os próprios programas de sistema. Todos esses programas competem entre si pelos recursos disponíveis, de forma que um não atrapalhe o processamento do outro. Entretanto, é possível que dois ou mais processos distintos precisem utilizar um mesmo recurso ao mesmo tempo e é possível que esses processos fiquem trancados à espera da liberação dos recursos, fato que pode nunca ocorrer. De forma geral, um deadlock, dentro do contexto dos sistemas operacionais, refere-se ao problema de impasse que acontece nessa situação, onde dois ou mais processos ficam trancados ou impedidos de continuar suas execuções, isto é, bloqueados, aguardando pelo término um do outro. Dessa forma, deadlock pode ser definido como um estado onde dois ou mais processos estão aguardando indefinidamente por um evento que só pode ocorrer por um dos processos em espera. Conforme Tannenbaum, deadlock é: um conjunto de processos estará em situação de impasse se cada processo no conjunto estiver esperando por um evento que apenas outro processo no conjunto pode causar. IADES, 2021, Analista de Sistemas, CFQ, ênfase em infraestrutura. Em um sistema operacional, vários processos podem ser executados a partir de instruções de diversas naturezas, os quais podem compartilhar recursos para seu processamento. Quando se tem um processo P1 aguardando um processo P2, e este aguardando um P3, caso o P3 esteja esperando o P1, tem-se, então há, um deadlock, em que dois ou mais processos são impedidos de serem executados. B. Uma cadeia de processos evitando o consumo excessivo de processador. C. Um indicativo de necessidade de ampliação de CPU. D. Um processo fundamentado em CPUs virtualizadas. E. Um processo com alto consumo de cache, podendo ser necessário aumentá-lo a qualquer momento. Resolução A. Um deadlock, em que dois ou mais processos são impedidos de serem executados. Correto. Deadlock significa bloqueio. Ou seja, quando um processo fica bloqueado por outro processo causando um congestionamento. A maneira mais inteligente de lidar com o deadlock é evitá-lo, mas caso isso não seja suficiente, para resolver deve-se procurar a causa ou apenas reiniciar o sistema. B.
uma cadeia de processos evitando o consumo excessivo de processador. Errado. Uma cadeia de processos travados por um congestionamento e que não depende dos recursos do sistema. Ocorre ainda que exista um único processo sendo executado em vários núcleos. C. Um indicativo de necessidade de ampliação de CPU. Errado. O deadlocking depende da quantidade de recursos do sistema. D. Um processo fundamentado em CPUs virtualizadas. Errado. A virtualização serve para gerar um ambiente operacional dentro de outro, de modo a testar programas, sistemas, entre outros. O processo citado trata-se de um deadlock, onde ainda que existisse apenas um processo em execução, poderia ocorrer o fenômeno, baseado nas triais da CPU. E, um processo com alto consumo de cache, podendo ser necessário aumentá-lo a qualquer momento. Errado. É a indicação de uma situação de congestionamento entre processos. Não depende de recursos do sistema. Gabarito, letra A. FCC, 2018, Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria, DPEE, Assistente Técnico de Suporte. Em um sistema operacional de computador, 3 processos estão na seguinte situação: o processo P1 tem a posse do recurso R1. O processo P2 tem a posse do recurso R2. O processo P3 tem a posse do recurso R3. O processo P1 solicita o recurso R2, o processo P2 solicita o recurso R3, e o processo P3 solicita o recurso R1. Sobre essa situação, é correto afirmar que não haverá deadlock, pois o processo P1 não solicitou o recurso R3. B. Tem-se uma condição de deadlock. C. Não haverá deadlock, pois o processo P3 não solicitou o recurso R2. D. Só ocorrerá deadlock caso P1 solicite o recurso R3, P2 solicite o recurso R1 e P3 solicite o recurso R2. E. Não haverá deadlock, pois o processo P2 não solicitou o recurso R1. Resolução. Antes de mais nada, vamos definir o que é um deadlock. Um deadlock é uma situação na qual 2 ou mais programas de computador compartilhando os mesmos recursos estão efetivamente impedindo uns aos outros de acessar os recursos, fazendo com que os programas deixem de funcionar. As condições necessárias para haver um deadlock são: exclusão mútua, pelo menos um recurso é mantido em um modo não compartilhável que há apenas um processo por vez que pode usar o recurso. Se outro processo solicitar esse recurso, o processo de solicitação deverá ser atrasado até que o recurso seja liberado. Manutenção e espera. Deve existir um processo que esteja mantendo pelo menos um recurso e esteja aguardando para adquirir recursos adicionais que estão atualmente sendo mantidos por outros processos. Sem preempção, os recursos não podem sofrer preempção, isto é, um recurso só pode ser liberado voluntariamente pelo processo que o mantém, após o processo ter completado sua tarefa. Espera circular. Deve existir um conjunto P0, P1, Pn de processos em espera de tal forma que P0 esteja esperando por um recurso que é mantido por P1, P1 está esperando por um recurso que é mantido por P2. Pn1 está esperando por um recurso que é mantido por Pn e Pn está esperando por um recurso que é mantido por P0. A questão deveria ter sido melhor detalhada, pois não temos como saber se existe preempção para que os recursos sejam distribuídos entre os processos, por exemplo. Analisando cada uma das condições, exclusão mútua, não temos como ter certeza, mas vamos considerar que cada recurso só pode ser usado por um processo de cada vez nesse caso, já que a questão não disse o contrário. Logo, temos essa condição. Manutenção e espera. Aqui, todos os processos estão mantendo os recursos que possuem a posse esperando pela liberação do recurso que necessitam. Temos essa condição também. Sem preempção, como dissemos acima, não temos como saber com certeza se essa condição existe, mas vamos assumir que sim por falta de afirmativa contrária. Espera circular, é exatamente o que a questão descreve. Portanto, temos todas as condições para um deadlock. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas. A. Como vimos acima, haverá deadlock porque apesar do processo P1 não ter solicitado o recurso R3, ele solicitou o recurso R2 que não será liberado pois o processo P2 espera pela liberação do recurso R3. Incorreta. B. Exatamente o que concluímos acima.
correta. C. A justificativa aqui é a mesma que apresentamos na letra é incorreta. D. Não está correto, haverá deadlock mesmo na configuração atual apresentada. Incorreta. I. Idem letra A incorreta. Gabarito, letra B. Consulplan, 2017, Técnico Judiciário, TRE Rio de Janeiro, Apoio Especializado Operação de Computadores. Assim como existem 4 condições para que ocorra um deadlock, também existem 4 principais áreas de pesquisa de deadlock. Uma dessas áreas faz uso da seguinte técnica, usada em sistemas em que é possível ocorrer deadlocks, determina se ocorreu deadlock, identifica os processos e recursos envolvidos no deadlock, e seus algoritmos podem exigir um tempo de execução significativo. A área de pesquisa sobre deadlocks denomina-se A. Evitação. B. Detecção. C. Prevenção. D. Recuperação. Resolução. Apesar do que diz a questão, existem 3 áreas de pesquisa de deadlock, uma vez que a detecção e a recuperação são áreas que normalmente vêm juntas. Vamos a elas. Detecção e recuperação. Sob a detecção de deadlock, os deadlocks podem ocorrer. Em seguida, o estado do sistema é examinado para detectar que um impasse ocorreu e é corrigido. Utilizasse um algoritmo que rastreia a alocação de recursos e os estados do processo, retrocede e reinicia um ou mais dos processos para remover o impasse detectado. A detecção de um deadlock que já ocorreu é facilmente possível, pois os recursos que cada processo bloqueou ou solicitou atualmente são conhecidos pelo agendador de recursos do sistema operacional. Por conta do tempo de carga da detecção e recuperação, esse tipo de algoritmo acaba tomando um tempo significativo do sistema. Prevenção. A prevenção de deadlock funciona impedindo que uma das 4 condições de Kaufman ocorra: não preempção, exclusividade mútua, posse e espera circular. Ignorar. Nesta abordagem, pressupõe-se que um deadlock nunca ocorrerá. Esta é também uma aplicação do algoritmo de avestruz. Essa abordagem foi inicialmente usada pelo Minix e pelo Unix. Isso é usado quando os intervalos de tempo entre ocorrências de deadlock são grandes e a perda de dados incorrida a cada vez é tolerável. Como a questão trata somente da parte de detecção do deadlock, devemos assumir que é essa a alternativa correta, mas vamos relembrar que detecção e recuperação são 2 áreas que andam de mãos dadas, apesar de se dividirem em 2. Gabarito, letra B. Consulplan, 2017, Técnico Judiciário, TRE Rio de Janeiro, Apoio Especializado Operação de Computadores. Quando um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou mesmo um evento que não ocorrerá, acontece uma situação denominada deadlock, ou como alguns autores denominam, impasse ou adiamento indefinido. Para que um deadlock ocorra, 4 condições são necessárias. Uma delas tem a seguinte definição: cada processo só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante. Assinale a alternativa que apresenta tal condição. A. Espera circular. B. Exclusão mútua. C. Não preempção. D. Espera por recurso. Vamos definir cada uma das condições para um deadlock, também conhecidas como as 4 condições de Kaufman. A. Cada processo deve estar aguardando um recurso que está sendo mantido por outro processo, que, por sua vez, aguarda o primeiro processo para liberar o recurso. Em geral, há um conjunto de processos em espera, P igual P1, P2, Pn, tal que P1 está esperando por um recurso mantido por P2, P2 está esperando por um recurso mantido por P3 e assim por diante até que Pn seja esperando por um recurso mantido por P1. Incorreta. B. Pelo menos um recurso deve ser mantido em um modo não compartilhável. Caso contrário, os processos não seriam impedidos de usar o recurso quando necessário. Apenas um processo pode usar o recurso em um determinado instante de tempo. Correta. C. Um recurso pode ser liberado apenas voluntariamente pelo processo que o mantém. Incorreta. D. Um processo está atualmente mantendo pelo menos um recurso e solicitando recursos adicionais que estão sendo mantidos por outros processos. Incorreta. Gabarito, letra B. Consulplan, 2017, Oficial Administrativo, Câmara Municipal de Nova Friburgo.
O ocorre quando todos os processos de um conjunto de processos estiverem esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto tem a capacidade de fazê-lo acontecer. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. A. Unlock. B. Deadlock. C. Badlock. D. Overclock. Vamos analisar as alternativas. A. Unlock não é um conceito que existe dentro do escopo da questão. Incorreta. B. Deadlock é uma situação em que um conjunto de processos são bloqueados porque cada processo está segurando um recurso e aguardando outro recurso adquirido por algum outro processo. Correta. C. Badlock é um programa no Linux usado para testar dispositivos de armazenamento contra bad blocks. Bad blocks é um defeito físico no disco que é irrecuperável. Incorreta. D. Overclock é o aumento da frequência de funcionamento de um dispositivo para ganho de performance. Incorreta. Gabarito, letra B. FCC, 2017, analista, DPR Rio Grande do Sul, apoio especializado, TI, segurança da informação. Considere a figura abaixo. Do ponto de vista do sistema operacional, a situação indica que a caixa deve ser preenchida com A. Starvation. B. Multithreading. C. Superthreading. D. Deadlock. E. Hyperthreading. Vamos analisar as alternativas. A. Starvation é o nome dado ao adiamento indefinido de um processo porque requer algum recurso antes de poder ser executado, mas o recurso, embora disponível para alocação, nunca é alocado para esse processo. Observe que nesse caso os recursos não estão disponíveis, logo, não pode ser um caso de starvation. Incorreta. B. Multithreading é a capacidade de um programa ou processo de sistema operacional de gerenciar seu uso por mais de um usuário por vez e até gerenciar várias solicitações pelo mesmo usuário sem precisar ter várias cópias do programa em execução no computador. Não é isso que está representado em incorreta. C. Superthreading é também conhecido como multithreading de intervalo de tempo. É quando mais de uma thread é executada ao mesmo tempo pelo processador. Incorreta. D. Um deadlock é uma situação na qual dois programas de computador compartilhando o mesmo recurso estão efetivamente impedindo um ao outro de acessar o recurso, fazendo com que ambos os programas deixem de funcionar. Observe que a thread 1 bloqueou o teclado mas quer usar a impressora e a thread 2 bloqueou a impressora mas precisa usar o teclado. Correta. E. Hyperthreading, também chamado de multithreading simultâneo, é simplesmente fazer o superthreading sem a restrição de que todas as instruções emitidas pelo frontend em cada clock sejam do mesmo thread. Incorreta. Gabarito, letra D. Vunesp, 2016, analista programador, Fundunesp, Júnior. Considere a seguinte situação ocorrendo no ambiente de um sistema operacional no qual um conjunto de processos está sendo executado. Em determinado momento, cada processo está esperando um evento que somente outro processo poderá fazer acontecer. Essa descrição refere-se a A. Deadlock. B. Interrupts. C. Multitasking. D. Throughput. E. Time sharing. Vamos definir os conceitos apresentados na questão. A. Deadlock. Deadlock é uma situação onde dois programas de computador ou processos que compartilham um mesmo recurso estão efetivamente impedindo um ao outro de acessar o recurso, consequentemente, fazendo ambos os programas deixar de funcionar. Correta. B. Interrupts. É um sinal para o processador enviado por um software ou hardware indicando que um evento necessita de atenção imediata. Uma interrupção alerta o processador que uma condição de alta prioridade requer a interrupção do código atual que o processador está executando. Incorreta. C. Multitasking. É a propriedade de um só permitir o processador rodar vários processos ao mesmo tempo. Eles não rodam realmente ao mesmo tempo, mas dividem o processador. Incorreta. D. Throughput. É a quantidade de trabalho que um computador pode realizar num determinado período de tempo. Incorreta. E. Time sharing. É uma técnica que permite várias pessoas, localizadas em vários terminais, usar um sistema de computador ao mesmo tempo. Incorreta. Gabarito, letra A. FCC, 2015,
Técnico de Controle Externo, TCSE, Controle Externo Auditoria de Tecnologia da Informação. Em um cenário no qual os processos trabalham concorrendo e compartilhando recursos, ocorrerá deadlock quando a. Recursos já alocados possam ser retirados do processo que os alocou, a qualquer momento, por qualquer processo. b. Um processo espera por um processo B, que espera pelo processo C, que espera pelo processo AC. Processos não obtêm acesso exclusivo a recursos. d. Um recurso possa ser alocado para um processo em qualquer momento. E vários processos estiverem em execução ao mesmo tempo. Deadlock é o nome dado à situação em que um conjunto de processos ou triais ficam em um estado de espera infinita, causando congelamento de sistemas ou funcionalidades. Os deadlocks ocorrem quando há a existência de race conditions, caracterizadas pelo acesso concorrente a determinado recurso compartilhado. Para gerenciar esse acesso é necessário implementar proteções desses recursos através da definição de regiões críticas. Região crítica é uma área de código caracterizada pelo acesso a recursos compartilhados, especialmente memória. Nesse caso, o acesso pode ser tanto apenas leitura ou escrita. Quando o fluxo de execução de um processo chega a uma região crítica, deve ser feito um teste para saber se é seguro entrar na região. Esse teste depende da forma como o controle é implementado e do tipo de acesso que se deseja fazer, mas basicamente envolve averiguar se outro processo já se encontra executando sua região crítica. Em caso positivo, o processo requisitante pode ser impedido de adentrar sua região crítica, até que o processo anterior a deixe. Assim, existem 4 condições para que seja possível a criação de um deadlock mutual exclusion. O recurso compartilhado deve ser mutuamente excludente, ou seja, o acesso de um processo ou thread exclui o acesso a todos os demais processos ou triais. Hold and wait. Deve ser possível acessar um recurso ao mesmo tempo em que se espera pela liberação de outros recursos. No preemption, recursos já alocados a um processo ou thread não podem ser retirados à força. Circular wait. Espera circular. É a formação do deadlock em si, em que cada processo ou thread mantém um recurso sob seu uso ao mesmo tempo em que espera um outro recurso mantido por outro processo ou thread, formando uma fila circular. Com base no exposto, comento as alternativas. A. Item errado. Seria o contrário do exposto na condição 3 acima. Se os recursos podem ser retirados do processo que os alocou, a fila circular pode ser desfeita. B. Item correto. É a fila circular em que cada processo aguarda por um recurso alocado exclusivamente para outro processo. C. Item errado. É o contrário da condição 1 acima. Se os recursos podem ser acessados por mais de um processo ao mesmo tempo, não é formada a fila de espera. D. Item errado. Não é uma das condições do deadlock, conforme exposto anteriormente. Se o recurso pode ser alocado a qualquer processo a qualquer momento, não há uma região crítica de exclusão mútua. E, item errado. A mera execução de múltiplos processos ao mesmo tempo não é suficiente para a formação de deadlocks. Setup, 2023, Técnico em Gestão de Informática, SEMAS Pará. Em relação à gerência de memória em sistemas operacionais, quais das seguintes técnicas é baseada na divisão da memória física em blocos de tamanho fixo? A. Escalonamento de processos. B. Segmentação. C. Paginação. D. Memória virtual. E. Alocação dinâmica. Vejamos, de forma geral, a memória é um recurso limitado dentro de um dispositivo computacional. Ao utilizar muitos programas ao mesmo tempo, o computador pode não ter memória disponível o suficiente para todos os programas. Para isso, o sistema utiliza um gerenciamento de memória, que é um método que faz parte dos sistemas operacionais e é responsável por administrar a memória em uso, quais partes estão ocupadas, quais estão livres, alocar ou desalocar memória para processar quando é necessário, e gerenciar de forma geral a troca de processos, quando não há espaço suficiente na memória física, RAM, entre o disco e a memória RAM. A fim de realizar a gerência de memória existem muitas técnicas. Entre elas, a memória virtual, a troca de processos, swap ou swapping, e a compactação de memória. Vejamos as alternativas. A. Escalonamento de processos.
Resposta errada. O escalonamento de processos é um conceito de extrema importância em sistemas operacionais que se refere à forma como o sistema gerencia e distribui o tempo de processador entre os processos em execução. Em sistemas multitarefa, nos quais múltiplos processos competem pelo tempo de CPU, o escalonamento é responsável por determinar qual processo será executado em um determinado momento. O objetivo principal do escalonamento de processos é maximizar a utilização da CPU, garantir uma justa distribuição do tempo de processador entre os processos e otimizar o desempenho geral do sistema. Existem diversos algoritmos de escalonamento, cada um com suas próprias estratégias e critérios para decidir qual processo deve ser executado a seguir. B. Segmentação. Resposta errada. A segmentação é uma técnica de gerenciamento de memória virtual. Enquanto a paginação, que veremos abaixo, divide a memória em páginas de tamanhos fixos, a segmentação divide os processos, a memória e as páginas em segmentos de tamanhos variáveis. Dessa forma, sempre que existe a necessidade, um segmento presente na memória virtual é trazido para a memória principal. Essa característica, de dividir os segmentos em tamanhos variáveis, pode causar fragmentação externa, existindo a necessidade de compactação. Isso acontece pois a segmentação divide os espaços de memória em tamanhos variáveis, e assim a fragmentação interna não ocorre, pois é garantido que o processo sempre ocupará todo o espaço do segmento. Entretanto, uma fragmentação externa pode acontecer, devido ao particionamento dinâmico, pois conforme os segmentos, os processos e os programas forem finalizando seu processamento, espaços vazios cada vez menores vão sendo deixados entre os segmentos na memória, dificultando o ingresso de novos programas nesses espaços particionados. C. Paginação. Resposta correta. A técnica de paginação é outra forma de gerenciamento de memória virtual. Ao contrário do que acontece na segmentação, onde os espaços de memória são divididos em segmentos de tamanho variável, na paginação eles são divididos em páginas de tamanhos fixos. Através da paginação, o processo pode ser espalhado por áreas não contíguas de memória, característica também existente no método de segmentação. Para sua implementação, os espaços de memória física e lógica são divididos em blocos de tamanho fixo. Os blocos de memória física de tamanho fixo são chamados de quadros, enquanto os blocos de memória lógica de tamanho fixo são chamados de páginas. Basicamente, ao executar um processo, as páginas do processo do espaço da memória lógica são carregadas nos quadros do espaço de endereço da memória física e o carregamento e a troca entre páginas é feita conforme a necessidade de processamento. Duas de suas principais características são evitar a fragmentação externa e a necessidade de compactação. Entretanto, é possível que aconteça fragmentação interna dependendo do tamanho definido para os quadros e páginas. Ou seja, é uma técnica de gerenciamento de memória, não tendo relação com a movimentação de arquivos e a organização do espaço livre em disco. D. Memória virtual. Resposta errada. Memória virtual é uma forma genérica de referir-se às técnicas de gerenciamento de memória em sistemas operacionais, só. Essas técnicas visam proporcionar ao sistema a capacidade de executar um ou vários programas que necessitem de espaço de memória maior do que a memória física disponível, também chamada de principal ou RAM, no dispositivo, realocando partes dos programas entre a memória RAM, memória principal, e o disco, memória secundária. Esse método de alocação foi desenvolvido a fim de dar uma alternativa a problemas como a falta de memória, o alto custo da memória principal, etc. Dentre os principais métodos de memória virtual podemos citar a paginação e a segmentação. E. Alocação dinâmica. Resposta errada. A alocação dinâmica de memória é um conceito importante em programação que se refere à capacidade de um programa alocar e liberar memória durante a sua execução, em oposição à alocação estática, onde a memória é reservada durante o processo de compilação. A alocação dinâmica é especialmente útil quando se precisa lidar com dados cujo tamanho é desconhecido antecipadamente ou pode variar. Esse processo usualmente envolve o uso de funções específicas de uma linguagem de programação para solicitar e liberar blocos de memória no heap, uma área de memória utilizada para armazenamento dinâmico. Resposta correta é a letra C.